Jesus, ó Pai, se faça presente neste lugar. Usa o teu servo, Senhor, de uma forma diferente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Segura ela aí, gente, segura. Aleluia. Shalom, queridos. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é bom. Irmão, depois de uma palavra dessa que esse vaso trouxe aqui, meu Deus do céu, eu precisava nem... Mas Deus não se cansa de falar, né? E você cansa de ouvir Deus? Tem mais espaço aí? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. O projeto aqui. Eu tenho uma palavra que eu estou queimando. Está queimando. E eu sou do tipo seguinte: quando Deus me dá uma palavra, eu prego ela pelo menos umas 100 vezes. Até que Deus me dê outra. Porque tem gente que tem um acervo, né? O bispo Davi tem um acervo de mensagem. Mas eu não tenho não, irmãos. Eu é uma mensagem, eu prego ela umas 100 vezes até que Deus me dê outra. E essa mensagem que eu vou pregar ela já pela terceira vez esse mês. Eu acredito que quando Deus dá uma mensagem, Ele não quer falar com apenas um público exclusivo, Ele quer falar com a igreja no modo geral. E aonde Ele nos leva, nos dá a oportunidade, nós temos que falar isso. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Verso 4. Apenas o verso 4. Isso. Diz assim o texto: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que? Por quê? Fala mais forte isso, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Queridos, esses dias eu estava lá no escritório, lendo a palavra do Senhor, e estava lendo esse texto, o Sermão da Montanha, quando eu me deparei com esse versículo. Nós lemos isso a vida inteira, irmãos, e eu me deparei com este versículo. E sabe quando você está lendo e você começa a observar e aquilo fica falando com você, e você fica fazendo pergunta e ao mesmo tempo você fica respondendo e você vai cavando, tentando entender o texto. Esse texto parece simples, mas não é. Há uma complexidade nesse texto, nessa palavra de Jesus, porque vamos pensar um pouco. Eu vim aqui para fazer a gente pensar, essa palavra para a gente pensar. Vamos pensar. A palavra bem-aventurados, todos sabem que significa feliz. Parece uma controvérsia, né? Feliz é o que chora. Mas se a gente for parar para analisar, quantas pessoas no nosso mundo, na atualidade, na circunstância atual, quantas pessoas nesse exato momento estão chorando, estão desesperados, estão angustiados? Vamos tentar trazer para a nossa realidade o que está acontecendo lá fora, na Ucrânia, em Israel, no Hamas. A guerra está trazendo dor, tristeza e choro para ambos os lados da guerra. Eu fico vendo pessoas, vamos orar pelo Israel, vamos orar por Israel. Vamos orar por Israel, mas vamos orar por Hamas, porque lá também tem gente sofrendo e pessoas que precisam de Jesus lá também. Não vamos orar porque a Bíblia diz que nós temos que orar por Israel, pela paz de Israel. Sim, irmãos, mas nós temos que orar também pela salvação dos inimigos de Israel. Quem concorda comigo? Nós somos a igreja, agentes de transformação, agentes de milagre, agentes de paz. Nós somos o moderador, os agentes moderadores desse mundo.
A Bíblia diz que nós somos o sal desta terra, nós somos a luz desse mundo. Então a Bíblia diz que Jesus vira para aquela grande multidão e fala: bem-aventurado, feliz é o que chora, porque serão consolados. Você imagina agora você pegar um pai que acabou de ter o seu filho assassinado, e ele está chorando, e você chega para ele, dá um abracinho para ele, e diz para ele: vai ficar tudo bem. Não é esse tipo de consolo que ele quer. Não é esse tipo de consolação que Jesus está falando aqui nesse texto. Isso aqui é algo muito profundo. Parece até que Jesus está mentindo, irmãos. Parece até que Jesus está falando de algo que não faz sentido. Como assim bem-aventurado é o que chora? Como assim feliz é o que chora? Porque normalmente o que nos faz chorar é aquilo que nos remete tristeza, angústia, perda, decepção. O que nos remete ao choro normalmente são coisas ruins. Salvo algumas eventualidades que você chora por emoção, por alegria. É ou não é? Algumas vezes você chora porque você fica emocionado, porque recebeu uma boa notícia. Por exemplo, daqui a alguns dias a pastora Fani vai chorar porque tem uma notícia que foi aprovada na habilitação. Ela vai chorar por causa disso. Ela chorou poucos dias aí, algum tempo, porque foi reprovada, sim ou não? Mas ela vai chorar porque conseguiu conquistar a tão sonhada habilitação. Então, o choro de tristeza é muito mais natural do que o choro de alegria. Aí vem Jesus e fala: bem-aventurado, feliz é o que chora, porque será consolado. Vamos entender isso aqui. Primeiro, essa consolação aqui não é a consolação do tapinha nas costas que Jesus está falando. Nós entendemos que Jesus falou algo profético. Ele disse assim: olha, se eu não for para o Pai, eu não poderei vos enviar outro que? Consolador. Então nós entendemos que o Consolador aqui, o poderoso, aquele que tem a incumbência de consolar, é o Espírito Santo de Deus. Então nós entendemos que essa palavra consolados aqui está dizendo o seguinte: aqueles que choram serão visitados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, que tipo de choro que traz visitação de Deus? Não é o choro de tristeza, porque Deus não se move por sentimentos. Diga comigo: Deus não se move com sentimentos. Deus não se move porque alguém está chorando de tristeza, porque senão as pessoas que têm sofrido dia após dia teriam já recebido a visitação do Espírito Santo na vida deles. E haja vista que a palavra do Senhor diz que aonde o Espírito Santo está, aí a fartura de alegria. Se você for visitado pelo Espírito Santo hoje, você vai sair daqui saltitando, gritando, dando glória, aleluia, eufórico, porque Jesus, através do Espírito Santo, visitou você. Eu tenho as minhas desconfianças, digamos assim, de certo batismo com o Espírito Santo que acontece hoje, pastor. Porque a pessoa recebe batismo com o Espírito Santo na igreja, o pseudo-batismo, e ela recebe uma emoção ali, e ela volta para casa a mesma pessoa. Isso não foi batismo com o Espírito Santo. A pessoa que é visitada pelo Espírito Santo, ela muda a vida dela, transforma. Ela recebe uma carga de poder, que ela vai para casa chorando ou rindo, dependendo daquilo que está dentro dela. Ela chora, ela ri, ela fala em língua, ela não consegue nem falar em português direito, porque o que está dentro dela é muito maior do que ela. Ela recebeu uma carga. Por isso que tem gente que às vezes recebe o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, uns pulam, outros caem, gente que baba e tudo, irmão. Chora copiosamente. É impossível alguém ser visitado pelo Espírito Santo e continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes.
É impossível alguém ser batizado com o Espírito Santo, receber uma carga de poder de Deus e continuar na prática do pecado. É impossível. Você pode deslizar? Pode. Mas viver na prática, porque o Espírito Santo te ajuda, meus irmãos, a você vencer toda a prática do mal, do pecado, da carne. Então essa palavra choro não é um choro de tristeza. Jesus não está dizendo que qualquer um que chorar por qualquer motivo será atendido ou será visitado. Então vamos entender isso aqui. Que tipo de choro que traz a presença de Deus? Você pode chorar, vira para quem está ao seu lado e diz: você pode chorar, mas o seu choro tem que estar na direção certa. A Bíblia conta um fato de uma história de um rei chamado rei Ezequias. Isaías capítulo 38 vai dizer que ele estava com uma doença mortal. Os médicos haviam diagnosticado ele que ele estava morrendo por causa de uma doença que ele já havia contraído. E de repente chega na porta da casa dele, do palácio, o profeta que a pastora falou aqui, que ele teve uma visão e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Você imagina se um profeta desse naipe chega na sua casa no momento de angústia da sua vida? O profeta que tem intimidade com Deus, o profeta que o próprio Deus mandou o anjo pegar uma brasa lá do trono de Deus e tocar na língua dele, na boca dele. Você imagina? Esse profeta vai resolver meu problema. E quando o profeta chega lá, o profeta fala assim: ó, você vai morrer. A Bíblia diz que quando o profeta vai embora, o rei Ezequias vira o rosto para a parede e ele faz algo inusitado. E a Bíblia diz que ele vai orar, e ele ora a Deus, ele ora a Deus, ele ora a Deus. E a Bíblia diz que Deus então ouviu a sua oração e viu as suas. Ele colocou o seu choro na direção certa. E quando Deus recebe a oração e as lágrimas, Deus vai lá para o profeta e fala: profeta, olha só, mudei de ideia. Volta lá e fala para o rei que ele não vai morrer com essa doença. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Eu vou fazer ele derrotar os inimigos deles, e eu vou fazer o reinado dele prosperar. Você imagina se o rei Ezequias tivesse recebido aquela mensagem do profeta de Deus? Não foi o profeta carnudo que tem por aí, foi o profeta de... Ele recebeu a palavra do profeta e ele não ficou tristinho. Ele não foi chorar pro problema. Ele não foi chorar por causa da circunstância. Ele não foi chorar por causa da situação. Ele foi chorar aos pés do Senhor. Ele foi falar com quem poderia resolver o problema dele. Ele não foi se lamentar com ninguém. Ele não culpou ninguém. Ele foi falar com Deus. E ele chora na presença de Deus. Ele ora na presença de Deus. Então ele recebe a visitação, a consolação, através do profeta que voltou e falou para ele: tem um novo recado de Deus para você. Quero dizer para você nessa noite, levanta a sua mão que eu vou profetizar. Se você colocar o seu choro na direção certa, Deus ainda esta noite vai enviar o Espírito Santo para trazer consolação à sua vida. E a consolação do Espírito Santo não é tapinha nas costas. Deus, quando vem, Ele vem para resolver o problema. A Bíblia fala sobre o centurião que vai atrás de Jesus porque o seu servo estava doente. Aí Jesus vira para ele, depois dele expressar aquela fé tremenda, e falou assim: não precisa ir não. Jesus fala para ele assim: eu nunca vi tanta fé. Aí Jesus fala para ele assim: ó, eu vou na sua casa e lhe darei saúde. Eu vou dar saúde para ele. Então Jesus, quando entra na vida de alguém, Jesus entra para resolver. Jesus não entra para fazer a minha sola. Jesus entra para resolver.
Se Jesus visitar você agora através do Espírito Santo, Ele vem para resolver o seu problema, porque Deus é um Deus de respostas. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Aleluia. Ele está aqui, irmãos, Ele está aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus não age pelo sentimento. Deus não muda a sua história porque você vive chorando e se lamentando. Deus não muda a sua história porque você está triste. Deus não muda a sua história só porque você está chorando. Deus não muda a sua história só porque você está passando por momentos difíceis. Não, não, não. A Bíblia diz, lá em Hebreus 10:38, e o meu justo viverá pela fé. A Bíblia não diz que o meu justo viverá pelo sentimento, viverá pelo choro. O meu justo viverá pela fé. E quando você tem fé, irmãos, quando você crê na palavra, quando você tem fé, você mergulha no Senhor, você mergulha naquilo que Ele falou e fala: se Deus falou, Ele vai cumprir. Hebreus 11:6 vai dizer, Hebreus 11:6 vai dizer que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra, eu estava vendo hoje uma mensagem e o pastor estava falando em inglês e tinha uma pessoa traduzindo. Essa palavra no inglês para o português, que Ele existe, no inglês é que Ele é. Então existir é algo que pode estar aqui agora e pode não estar amanhã. Mas o que Ele é e pronto. Então aqueles que buscam a Deus devem crer que Ele... Olha o que Deus falou para Moisés. Deus, eu vou lá e eu vou dizer o que para Faraó? Quem me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Então se você se aproxima de Deus, olha para mim, você deve crer que Ele é. Ele é o que? Ele é poderoso. Ele é poderoso para resolver o seu problema. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Você deve crer que Ele é o seu amigo, que Ele é o seu consolador. Você deve crer que Ele é o resolvedor dos seus problemas. Você deve crer que Ele é o galardoador, que Ele não tem prazer na morte do justo. Ele não tem prazer. Pastor Holandese, na oração que ela estava fazendo inicial aqui, ela falou sobre uma fé dobre. A gente presta atenção em tudo, né? Sabe o que é uma fé dobre? A vida dobre é aquela pessoa que ora está e ora não está. Tem gente que é assim, tem hora que está queimando. Vambora, eu estou com fé, e estou orando, estou jejuando, estou lendo Bíblia, e pá, daqui a pouco, ó vida, ó céu, ó azar. A fé que dentro de você é o que faz Deus se mover a sua direção. Não importa qual foi a notícia que você recebeu, não importa qual foi a circunstância que você se enfiou, não importa qual o problema que você está atolado, só importa uma coisa: você crê que Deus existe? Você crê que Deus é? Deus falou para o pai daquele jovem lunático. O pai do jovem lunático perguntou para Jesus: se você pode alguma coisa, então cure meu filho. Jesus pergunta para ele: se você puder crer, se você puder crer, porque tudo é possível ao que crê. Aqueles que, olha só, aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele é, e que Ele é galardoador do que busca.
Então você tem que viver pela fé, não é pelo sentimento. Ai, eu estou chorando, estou triste. Por que Jesus não me ajuda? Por que Deus não vem me ajudar? Por que Deus não responde? Porque você não está usando a fé, você está usando o sentimento. Fé, irmãos, é você falar antes de acontecer. Como o bispo Davi sempre diz, ele fala assim: a fé tem uma voz. Você pode repetir isso comigo? A fé... Não, tem que ser com mais força, A fé tem uma voz, vamos embora. A fé, mais uma vez. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela dizia consigo mesmo. Ela disse assim: se eu apenas, eu serei curado. Se eu tocar, vou ser curada. Se eu tocar, vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu vou tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. A sua palavra vem antes do milagre. A sua fé abre a porta para o milagre chegar na sua vida. Se eu tocar, eu serei. E ela toca em Jesus, e imediatamente a Bíblia diz: o fluxo cessou. Como ela conseguiu alcançar aquilo? Através daquilo que ela verbalizou. Se você verbalizar que você é uma pessoa derrotada, que você é uma pessoa doente, que você é isso, que você é aquilo, é isso que você vai ver, que vai ser. Porque a fé tem uma voz. O que Davi falou para o gigante? Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos e eu vou arrancar sua cabeça. Na lógica, aquilo era impossível acontecer, irmão. Um homem com quase 3 metros de altura, Davi quase um nanico, raquítico, sem estratégia de batalha, não sabia nem empunhar uma espada direito. Mas a fé dele fez ele falar: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Nós precisamos exercitar essa fé e crer. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Nós, quando nos reunimos aqui, não é apenas, como a pastora falou, um ajuntamento de pessoas. Nós nos unimos aqui para exercitar a nossa fé e ver os nossos inimigos caindo por terra. A Bíblia diz que a nossa luta, os nossos inimigos não são contra a carne, nem são contra o sangue, mas os nossos inimigos são as potestades das regiões celestiais. Principados e potestades que atuam, que agem, que estão aqui, no mundo espiritual. 90% dos problemas que nós enfrentamos é problemas espirituais. E sabe por que nós perdemos essas batalhas? Porque nós não agimos com as armas espirituais adequadas para tal luta. Porque ao invés de usarmos a fé, ficamos pelos cantos lamentando e chorando, se perguntando por quê. Nós não devemos perguntar o porquê, devemos perguntar para quê. Então entenda uma coisa, querido, entenda uma coisa: a sua fé pode te levar muito mais longe do que você imagina. Declare, ouse. Por que não é um choro de tristeza? A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Esse humilhai-vos não é deixar os outros te humilhar, é você se fazer tão humilde diante de Deus, ao ponto de você dobrar o seu joelho e derramar as suas lágrimas aos pés dele. Você quer ter a sua resposta, você quer ter o milagre, você quer ter a conquista, você quer ter a libertação sua ou de alguém na sua casa, então chore aos pés do Senhor. Tem um hino antigo, que eu até lembrei ele essa semana, segunda-feira, que é aquele assim, se chorar, chore nos pés do Senhor. Me ajuda os cantores aí, os levitas.
Uma noite até pode, mas o crente, aquele que crê, aquele que tem fé, então vou nos passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Aonde? Você está chorando? Você pode chorar à vontade, mas chore no lugar certo. Chore no lugar certo, chore aos pés do Senhor. Quer chorar, irmãos? Chore e aproveita para exercitar a sua fé. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que chora aos pés do Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que vai aos pés do Senhor com as suas lágrimas, recebe a visitação do Espírito Santo. Tem um texto que diz que aquele que vai semeando e chorando, voltará trazendo consigo os seus molhos. Ele vai chorando, mas ele está chorando e ao mesmo tempo está semeando na fé. Está difícil, mas eu vou continuar crendo. As circunstâncias apertaram, mas eu continuo crendo. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. E quando ela voltar nesse caminho, ela vai trazendo os seus molhos na mão, a vitória, a conquista. Ela vai trazer a sua colheita. A colheita da sua fé estará nas suas mãos. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus é? O que é o impossível para Deus? A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Levante as suas mãos e diga: eu creio. Não, diga: eu creio. Para abalar o inferno, diga: eu creio. Fique sobre os seus pés, por gentileza. Agora eu vou tomar o maná dos deuses aqui. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Estamos no mês da libertação, profeticamente, o mês da libertação. E se você veio se aproximar de Deus nessa noite, se você veio ao culto, se você veio neste ambiente, esse é o mês da libertação. Creia que Deus está trazendo libertação sobre você. Não chore por causa da dor, mas chore por causa da presença de Deus. Não chore por causa do problema, chore por causa da presença de Deus. Aleluia. Sobre calabarabache, alamai sobre calabasurianda labacaias. Há uma presença do Senhor neste lugar. Você vai tocar o céu com a sua fé. Toque o céu com a sua fé. Olha aí. Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender. Que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Meu Deus. Como seu consolador. Deus sofrer Uma noite até pode, apenas uma noite. mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Cadê o coral?
calabas sobre andaramas, te calabarabas. Você que tem chorado por algum motivo, por alguma razão, algo tem tirado a sua paz. Eu quero que você, ligeiro, mas ligeiro, venha aqui na frente agora. Nós vamos orar juntos. E você vai receber a visita do Espírito Santo de Deus agora. Você que tem passado por dificuldades, problemas, isso talvez tenha tirado o seu sossego, a sua paz. Seja qual for o motivo de enfermidade, doença, tudo isso que está na sua vida é ilegal. E hoje é o dia em que o Espírito Santo de Deus vai visitar você e vai arrancar essa dor de você. Então vem aqui na frente, eu vou orar por você agora. Vou seguir nos passos de Jesus. Talvez você não esteja chorando literalmente, irmão. Talvez você esteja chorando literalmente. Talvez seja algo interno, uma, sabe? Eu vou descansar. Checalabarama sobra calamanjo recebra gadas. Os passos de Jesus vou levar. Ai! Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Os passos de Jesus.
Em nome de Jesus. Toda maldição é quebrada agora. Toda força maligna é quebrada agora contra a vida desta moça. Em nome de Jesus. Todo ciclo de derrota a partir de hoje acaba, porque o Deus de Israel, Jesus de Nazaré, entra na vida desta moça. Satanás com seus anjos bate em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda ela a levantar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome dEle. Aleluia. Tem alguém nessa noite que você quer entregar a sua vida para Jesus? Você precisa ter um encontro com o Senhor. Você precisa colocar a sua vida, o seu choro no lugar certo, na direção certa, e deixar que Deus venha transformar a sua casa e a sua família. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Os sinais apontam que Jesus está às portas, está voltando. Talvez você pense que ainda dá tempo de você fazer muita coisa. Ainda dá, mas na presença de Deus. Deus quer usar você para salvar a sua casa, a sua família, os seus amigos. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, para a sua vida nunca mais ser a mesma. Essa moça última que saiu daqui, na hora que eu estava orando por ela, Deus fala umas coisas loucas com a gente, assim, com gente que a gente não conhece. Mas Deus me disse que essa moça tem vivido um ciclo de 5 anos de muita tristeza, muita angústia, muita perda. É verdade isso? Mas Deus acaba de quebrar isso na sua vida a partir de hoje. Deus está quebrando na sua vida uma maldição hoje. Esse ciclo de derrota acaba de cair por terra hoje. Foi bom você ter vindo aqui.
Como que o diabo luta, irmão, para as pessoas não virem num culto como esse. Não fique em casa, irmãos. Só se cair meteoro. Fique em casa se cair meteoro. Fora isso, vem para a igreja. Porque é no lugar de guerra que as suas vitórias são alcançadas. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por tudo que Ele fez e ainda vai fazer.